Glória a Deus. Para ilustrar a mensagem de hoje, eu trouxe tem dois copos. Então, vou mostrar para vocês dois copos que vai ilustrar a mensagem de hoje. Só um pouquinho. Muito bem. Tem o copo do lado direito e tem o copo do lado esquerdo. Para vocês, o copo do lado direito e o copo do lado esquerdo. E uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para as crianças. Qual dos dois copos vocês acham mais bonito? Este copo aqui ou este copo aqui? Ó, eu vou falar para as crianças, levanta a mão quem acha que é este copo aqui, levanta a mão. Ah, legal, muitos levantaram a mão. Agora, quem acha que é este copo aqui, levanta a mão. Ué, ninguém levantou a mão? Ué, esse copo aqui, ele é de ouro, cravejado com brilhante. Tem até diamantes incrustados nele. Como é que vocês não estão achando que esse copo não é mais bonito do que isso aqui? Isso aqui é vidro, né? Qualquer um tem, mas esse copo nem todo mundo tem. Ou vocês têm um copo de ouro em casa? Quem tem copo de ouro, levanta a mão. Ah, não vai levantar a mão, né? Está com medo. Ninguém gostou desse copo aqui? Por que ninguém gostou desse copo? Não estou entendendo. Então, tá, eu vou deixar meu exemplo aqui, do ladinho, para depois eu ilustrar a mensagem com eles. Muito bem. Talvez você deve estar falando, mas pastor, só tem um copo em cima do púlpito. E eu justamente vou usar isso como ilustração. Como muitas vezes a gente valoriza o que não existe e deixa de lado o que existe. Em que sentido? Eu vou falar para vocês que o grande poder de Satanás ele está aqui. O grande poder de Satanás ele está aqui. Aí você vai dizer, como assim? O grande poder de Satanás? A gente não vê esse grande poder? Na verdade, o grande poder de Satanás, ele está onde? O que ele é o pai? Ele é o pai da mentira. A mentira. Se eu estou mentindo sobre algo, isso existe? Se é uma mentira, é porque não existe. Se eu disse que eu tinha dois copos aqui, eu coloquei um copo apenas e o outro não existe, significa, o pastor estava mentindo. O diabo faz a mesma coisa. E sabe o que acontece? A gente acredita. Eu estou falando para vocês, a gente acredita. E sabe qual é o grande mal? E sabe o grande prejuízo que a mentira causa na nossa vida? A gente acredita nela. Esse é o grande problema. O grande problema não é a mentira. O grande problema está em acreditar na mentira. Esse é o grande problema. Se são coisas que não existem, por que a gente se preocupa com elas? Se a mentira ela está baseada na falsidade de algo que não existe, por que a gente se preocupa com isso então? Por que a gente perde a paz com mentiras? Por que a gente fica ansioso por causa de mentiras? Se não existe. Eu vou usar um pouco o exemplo, porque a nossa grande batalha, amados, sabe o que é? É aqui. Nosso campo de batalha é a nossa mente. O inimigo sabe muito bem como nos atacar. E que mentiras pegam e que mentiras não pegam. Porque assim, para a minha vida, de repente um tipo de mentira vai pegar. Agora, não vai pegar em você. Agora, na tua vida, o diabo sabe muito bem quais são as mentiras ou em que áreas a mentira vai pegar.
E adivinha onde é que ele vai, que tipo de mentira ele vai usar? Aquela que te derruba. Essa ele vai usar. Então, para exemplificar isso, para tentar absorver isso, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8. E a gente sabe quem é o pai da mentira, que é o texto que a gente eu acabei de mencionar aqui, vocês completaram ela, né? É um texto muito conhecido, João, capítulo 8, versículo 44 em diante. João 8, 44 em diante diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Vocês querem fazer a vontade dele, vocês querem praticar o que é próprio dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus e ouve as palavras de Deus, o motivo porque não ouvis é que não pertenceis a Deus. Aqui Jesus dá um ensino teológico sobre a essência do diabo, né? Ele dá um ensino teológico sobre quem é o diabo. Diz, ele é mentiroso, ele não se firmou na verdade porque ele não existe verdade nele, e ele mente. Então o grande poder de Satanás está aqui, ó. Está nesse lado aqui. Esse é o grande poder de Satanás, o engano, a mentira. E aí Jesus diz, olha, ele é poderoso nisso, e não existe verdade nele. Ele nunca se firmou na verdade. E ele diz, olha, vocês na verdade, vocês querem fazer a vontade dele. O problema é que vocês acreditaram na mentira e vocês querem praticar a mentira, o engano. Vocês caíram na conversa do diabo. Vocês caíram no engano. Acreditaram na mentira. E estão fazendo, praticando o que ele manda vocês fazer. Esse é o problema de vocês, Jesus falando aqui para os judeus. Eu gostaria de te convidar para conhecer uma história do Antigo Testamento, e eu acho ela bem interessante. 1 Reis, capítulo 11. Eu estava dirigindo o carro esses dias, eu vi um pregador pregando sobre esse texto, e em minha mente eu já tinha um certo esboço de algo que eu pensei em falar sobre engano e sobre mentira. E quando eu vi o pregador usando esse texto, falei, é isso, esse é o texto. 1 Reis, capítulo 11. A partir do versículo 29. A gente vai ver aqui a história sobre Jeroboão. Jeroboão, ele depois, né, que Davi veio Salomão. Salomão, a gente sabe que ele acabou pecando, se afastando da presença de Deus. E Deus, então, chama Jeroboão e diz a Jeroboão, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o reino de Israel entre duas partes, o reino do norte e o reino do sul. E a parte eu vou dar para você. Das 12 tribos, vou dar 10 tribos para você, para Jeroboão. E ele falou, só não vou dar tudo na tua mão por causa de Davi, o pai de Salomão, porque ele foi fiel, ele foi obediente. Então, mas se não, no mais, eu vou fazer isso. Veja só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 29. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços.
Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos. Versículo 33 ainda: farei isto porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Aqui, Aías, o profeta de Deus, ele já profeticamente pega a roupa nova de Jeroboão, uma roupa nova, rasga ela em 12 pedaços, pega 10 pedaços, dá na mão lá de Jeroboão e diz: olha, Deus vai fazer isso, vai pegar a nação de Israel, que é um povo, que é uma nação, vai dividir em 2 partes, né? Você vai ficar com 10 tribos, e o Roboão, né, que é descendência de Davi, vai ficar com uma tribo. Na verdade, que eram 2, porque Benjamim foi incorporado a Judá, então eram, na verdade, 2 tribos. E ele diz: olha só, eu vou fazer isso porque eles foram desobedientes e sacrificaram a ídolos. Eles se desviaram na idolatria, por isso que eu vou fazer isso. Então ele tinha uma promessa de Deus. Deus falou com ele. E olha só, eu vou fazer isso. Veja só agora o versículo 37 e 38. Veja o que Deus fala através da boca do profeta para Jeroboão. Olha só: todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, serás rei sobre Israel. Eu vou ser contigo e você vai poder reinar sobre tudo que você desejar. Olha a promessa. Versículo 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha a promessa. Você lembra de Davi? Você lembra o rei que Davi foi? A mesma promessa que eu tive para Davi, eu tenho contigo, Jeroboão. Você pode conquistar. Você vai começar com Israel. Mas a minha promessa para contigo, ela é grande. Não pense em algo pequeno. Lembre-se, Davi, do rei que Davi foi. E agora estou contigo. Se você me ouvir e me obedecer, você vai conquistar muita coisa. É pouco ou é boa essa promessa aí? O que você acha? Deus não é homem de mentira, certo? Deus não mente. Deus leva a palavra dele a sério. Que bênção! Jeroboão, ele recebeu de Deus uma promessa preciosíssima. Maravilhosa. Poxa, se a gente recebesse uma promessa dessa, imagina. Lembra de Davi, o grande homem que Davi foi, olha só. O mesmo cara que fez Davi levantar, que sou eu, vou fazer você levantar. Eu vou ser contigo. Glória a Deus, né? Que bênção. Mas o que acontece? Vamos ler na sequência, capítulo 12, versículo 26 em diante. Capítulo 12, a partir do versículo 26, tem todo aquele negócio, Roboão assume, que é o filho de Salomão, ele assume, mas aí ele toma uma decisão errada, Deus já tinha profetizado, aí o reino acaba separando, reino do norte, reino do sul, e aí se separam, e aí vem essa situação de Jeroboão, porque Jeroboão, ele era o rei do norte, ele era um rei reconhecido no norte, então o norte já assumiu ele como líder, certo? Como rei lá no norte. E acabou acontecendo aquilo que Aías tinha falado. Mas veja só o que acontece, capítulo 12, versículo 26. Diz assim: disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o Senhor, Roboão, rei de Judá.
eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez a casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Muito bem. O que Jeroboão, depois que assumiu o reinado, ele de repente veio uma ideia na cabeça dele. Ele falou: olha, se é o povo agora, que reino de Israel, que é o meu povo agora, que eu estou governando, forem sacrificar, não forem adorar a Deus lá para Jerusalém, vão lá para Judá, adorar a Deus, porque o templo ficava em Judá ainda, eles vão se desviar. Eles não vão mais querer obedecer a mim, eles vão querer obedecer ao rei de Judá. Eles vão querer obedecer a Roboão e vão me matar. E o que acontece? Ele ficou com medo, por causa de um pensamento que veio na cabeça dele. Estão vendo os 2 copos? O copo de Deus, a promessa de Deus, e o medo de Jeroboão. O medo que ele... E o que ficou mais forte? A promessa de Deus ou o medo do coração, da alma dele? O que se tornou mais forte? O copo que não existia. Quem deu a promessa do reino de Israel para ele? Foi Deus. E o medo? Veio de Deus? Quem colocou medo no coração dele? Quem colocou esse pensamento na cabeça dele? Quem afligiu a alma dele? Porque no começo vocês acharam, me tiraram por louco, né? O pastor colocou 2 copos, mas só tem 1 copo. Mas quantas vezes você e eu, a gente não dá mais atenção para o copo que não existe do que o copo que existe? Quantas vezes você dá mais atenção para as besteiras que você lê ou que você assiste na televisão, nas redes sociais, ao invés de acreditar naquilo que o Senhor te diz? Quantas vezes você dá mais ouvidos à voz do diabo do que à voz de Deus no seu coração? Ou você acha que o diabo não vem soprar no nosso coração ideias estranhas? Só aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado. Começaram a vir algumas ideias na cabeça dele que não eram de Deus. Amados, parece tão lógico, olhando aqui, né, os 2 copos que eu estou apresentando para vocês, parece tão lógico, mas no nosso dia a dia não acontece a mesma coisa? As propostas que a gente vê, o medo no coração de Jeroboão é o seu e o meu medo. Isso não vai dar certo, hein? Esse negócio aí, e aí começa. Medos infundados, que a gente não sabe de onde vem. De repente vem umas ideias na cabeça que você diz: mas de onde é que veio esse negócio? Você tem promessa de Deus? A palavra de Deus confirma isso, que você deve fazer? Porque tem algumas coisas na Bíblia que são claras, não são duvidosas. Por que a gente duvida da Bíblia, então, nesses momentos? Jeroboão, ele fez uma escolha. Jeroboão fez uma escolha entre a promessa de Deus e o medo dele. Ele fez uma escolha. E ele tomou, não somente ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão em cima desse medo dele, e ele começou a agir em cima de uma mentira. E qual foi a ação dele? Fazer 2 bezerros. Ele fez 2 bezerros
colocou um em Dan e outro em Betel, e disse para o povo, é muito pesado vocês irem sacrificar lá em Jerusalém. Poxa, né? Veja o benefício de vocês. Veja como é mais fácil. Vem aqui para Dan, vem para Betel. E enganou a nação de Israel. Primeiro ele acreditou na mentira, depois ele fez o povo acreditar na mentira dele. Que situação complicada, né? E fez o povo se desviar do caminho de Deus. Claro que ninguém era obrigado a seguir o exemplo de Jeroboão. Mas, neste caso, veja só o que acontece no texto. Capítulo 14, versículos 7 a 10. Capítulo 14, versículos 7 a 10. O filho de Jeroboão fica doente e ele manda a mulher dele consultar novamente o profeta Aías, porque sabia que o profeta Aías falava a verdade. E aí, no momento do aperto, ele dizia, vai ver o que Deus vai falar através da boca dele. Aías já estava meio ceguinho, tadinho, já estava velhinho já. E o que acontece? A mulher, ela, né, colocou uma roupa diferente, tal, para não saber que era a esposa de Jeroboão, se disfarçou. E ela, quando estava se aproximando da casa de Aías, Deus já falou, olha, quem está te procurando aí é a esposa de Jeroboão. Ele vai te procurar por causa disso, disso, daquilo outro. Fala assim, assim, assim para ela. Tipo, coitada, a mulher achava que ia se esconder de Deus, né? Achava que o engano ia dar certo, né? Nosso Deus é o Deus da verdade. E aí o que acontece? Veja lá, capítulo 14, versículos 7 em diante. Vai, diz a Jeroboão, aí já o profeta falando para a esposa, né, para a mulher de Jeroboão. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te exaltei do meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, mas tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, provocaste-me a ira e me lançastes para trás das tuas costas. Por causa disto, trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre. Em Israel lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que de todo se acabe. Deus diz, olha, Deus é tão, não sei se é irônico, mas quando ele deu a nação de Israel na mão de Jeroboão, Deus ainda falou, olha, eu estou dando para ti, porque eles pecaram e se afastaram de mim e começaram a adorar outros deuses. Então Deus já foi específico, estou dando a ti, por quê? Porque eles fizeram assim, assim, assado. Já o cara podia se pensar um pouquinho, né? Dizer, olha, poxa, se Deus tirou dele por causa disso, eu não posso fazer a mesma coisa. É lógico, tipo, é uma coisa, é um raciocínio lógico. Assim como ele pensou e ficou com medo, ele podia ter pensado um pouquinho além, dizendo, poxa, eu não vou pisar na mesma situação que os outros pisaram. E o que acontece? Fez a mesma coisa e ainda fez pior. E Deus diz, olha, se eu não poupei Davi, se eu não poupei a nação de Judá, eu vou poupar você. E aí, Deus trouxe juízo. Né? Eu não vou deixar ninguém, da tua descendência não vou deixar ninguém. Então, assim, primeira coisa que a gente pode aprender é ouça a voz de Deus. E não deixe a ilusão, a mentira, tomar o lugar daquilo que é verdadeiro. Não negocie. Não se desvie da verdade. A verdade vai ser sempre a verdade. E a mentira é mentira. Então, assim como Jeroboão, muitas vezes nós passamos por situações onde nós temos que tomar escolhas, decidir coisas. Mas não tome decisões em momentos errados. Essa semana que passou, eu fiz um gráficozinho, quem acompanhou a live de quarta-feira,
sobre saúde emocional, tempos de crise e saúde emocional. Eu falo em 2 momentos que é perigoso a gente tomar decisão. Quando a gente está muito empolgado, que você só vê coisa boa, parece que tudo é lindo e maravilhoso, ou quando a gente está muito mal e você só vê prejuízo, só vê coisa ruim, e aí você tomar uma decisão geralmente não vai ser boa. E Jeroboão, ele num momento de dúvida, num momento de crise, ele tomou uma decisão errada e teve consequências por causa disso. As perguntas que eu gostaria de nos fazer por que nós damos ouvidos para a mentira? Por que nós damos mais peso para aquilo que não existe do que daquilo que existe? Ou por que nós damos ouvido àquelas mentiras no nosso dia a dia? Você não consegue. Ninguém se importa contigo. Olha, ninguém se importa contigo. Você não vale nada. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso mesmo. Sou um fracassado. Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Né? Essa é boa. Ninguém vai perceber. Vai lá. Outra que é bastante famosa, né? Só uma vez. Só uma vez só. Isso não vai fazer mal para você. Isso não vai fazer mal. Não tem problema. Não tem problema. Você pode parar quando você quiser. Quem já acreditou nessa mentira? Você pode parar quando você quiser. Eu tinha um amigo, né, lá na juventude, ele começou a fumar. E aí no começo ele falava assim, não, só fumo assim junto com os amigos para acompanhar, assim, mas eu paro quando eu quiser. Está até hoje decidido ainda a continuar, né, porque não parou ainda. Né? Então ele escolheu e está lá fumando até hoje. Né? Quando ele quiser. Não sei, eu acho que ele não quis ainda. Né? Talvez ele vai querer algum dia, não sei. Né? Então, essa é boa, né? Tipo, não, eu paro quando eu quiser. Nada é proibido se te faz feliz. Te faz feliz? Beleza, vai em frente. É isso, né? Beleza. O que importa é a tua felicidade. Se está feliz, então faça. Eu fico pensando se Jesus fizesse só aquilo que fizesse ele feliz. Ele não tinha vindo para a terra, porque ele estava feliz lá no céu. Ele não precisava vir para a terra para ser feliz. Ele já era feliz. Ou o céu é um lugar tão triste e solitário que ele teve que vir para a terra para... Lógico que não. Mas a obediência. Então, amados, a gente tem que começar a desmistificar a mentira. A mentira é mentira. Essas coisas que eu anotei aqui são coisinhas que são aqueles pensamentos que vêm durante o dia, na sua e na minha mente. São tentações. São mentiras pequenininhas que o diabo vai lançando no seu dia a dia. Às vezes as próprias pessoas no teu ao redor falam coisas. E às vezes é mesmo para machucar mesmo. E aí ele vem, viu? Eles estão querendo tomar teu lugar. Essa pessoa tem inveja de você. Agora, tudo que você quiser fazer não vai dar certo. Por causa da inveja da outra pessoa. E aí você fica com medo. Queridos, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se alguma coisa acontece contigo, tem que passar por quem? Por Deus, pelo escrutínio dele. Ele, sim, permite algumas coisas acontecerem, mas o que acontece ou deixa de acontecer passa pelo aval de Deus, porque você é filho dele. Não saia tomando decisões baseado no sentimento da hora, do momento, ou da ideia do momento. Pode ser uma ideia muito interessante, como a de Jeroboão, mas pode estar totalmente enganado em relação a isso. Eu acho interessante um texto do Antigo Testamento, 2 Crônicas,
Esse texto eu já mencionei algumas semanas atrás, mas é um texto que no momento de batalha, ele acontece. Então, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20. Aqui a grande dúvida é se Acabe iria numa batalha ou não iria numa batalha. E aí Deus, né, na presença de Deus, ele reúne lá todos os seres espirituais nessa convenção lá no céu. E aí acontece essa situação aqui. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faz assim. Então, esse demônio, ele se apresentou na presença de Deus, dizendo: olha, eu vou enganar Acabe. E como é que eu vou enganar Acabe? A minha estratégia é a seguinte: eu vou ser uma palavra profética na boca dos profetas, mas mentiroso. Eu vou mentir. Vai para a batalha, você vai ganhar. Você vai ser vitorioso, porque o profeta chegou lá e disse: você vai morrer na batalha. E Acabe escolhe ouvir quem? A palavra de Deus ou a palavra dos profetas mentirosos? A palavra dos profetas mentirosos. Você vai ser vencedor, você é o cara, você não sei o quê. Nem toda palavra de motivação, ela vem de Deus, tá? Às vezes a palavra não é de motivação, mas é verdade, né? É o que tem. E ele então acreditou naquela palavra ilusória. Vou ser vencedor, vou para a batalha e tal, e caiu morto na batalha. No Novo Testamento nós temos uma situação muito semelhante, ou pelo menos que ilustra muito bem o que acontece quando alguém acredita numa mentira. Em Atos, capítulo 5, nós temos uma situação muito complicada que acontece na igreja, bem lá no início. A igreja estava surgindo e várias pessoas estavam vendendo seus bens e trazendo aos apóstolos, e a igreja administrava esses bens, e esses bens eles eram para suprir necessidade daquelas pessoas que não tinham recursos. Então havia o quê? Havia assim um compartilhamento. Então, os mais abastados, eles compartilhavam com os menos favorecidos. E o que acontece? Acontece isso que a gente vai ler agora, capítulo 5, versículos 1 em diante. Diz assim: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e espirrou, e um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. O problema, amados, não era que Ananias e Safira venderam, ficaram com uma parte. Eles podiam ter ficado com uma parte, só dado uma parte tal, mas o problema foi dar à igreja ou aos apóstolos e fazer de conta que era tudo, mas não era tudo, era mentir. Pedro me diz: olha, se a propriedade era sua. E se você vendeu, você podia ficar com o dinheiro, não precisava dar o dinheiro, não era obrigação. Mas a questão era o quê? Eles queriam ter a fama, né, da contribuição, mas não queriam pagar o preço, né? O preço era tudo, mas não é que eles tinham que dar tudo, eles podiam. Mas o problema é que eles deram uma parte como se fosse tudo, e reteram uma parte para eles. Esse foi o problema. Mas Deus foi assim impiedoso, né? Foi radical.
Então, quando eles venderam a propriedade, de repente viram aquela quantidade de dinheiro, alguma coisa passou na mente, no coração deles. Mas é muito dinheiro, né? Porque com certeza antes de você tomar uma decisão, vem um pensamento, vem uma tentação. Mas e se a gente ficasse com uma parte do dinheiro? É errado, não é? Mas aí fica chato, né? A gente só dá uma parte, mas vão dizer que foi tudo. A gente fica uma parte e vão dizer que foi tudo. Aí combinaram, né? Tanto é que a mulher, ela vem logo na sequência e ela repete a mesma história, né? Versículo 8, perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? A oportunidade, né, de dar uma arrependida nessa hora, né? Foi por tanto mesmo que vocês venderam a propriedade? Isso é o valor fechado? Respondeu ela, sim, portanto. Não diz aqui o valor, né? Mas confirma, não, é isso aí mesmo, né? É isso mesmo. Era a oportunidade, né? Ainda deu tempo de pensar, né? Será que eu invisto no meu copo que não existe? Na mentira? Ou será que eu falo a verdade? Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. A questão é mentira, engano. Deus não é Deus de mentira. Deus é Deus de verdade. Mas muitas vezes nós acreditamos, o problema não é a mentira, o problema é nós acreditarmos na mentira, porque o diabo vai inventar mentira o tempo inteiro. Até a gente morrer, a gente vai ter que ficar enfrentando as mentiras do diabo, não adianta. Ele já não mora mais lá no céu, então lá no céu a gente vai ter paz, né? A gente não vai ter mais tentação. Mas até lá a gente vai diariamente ter que lidar com engano. É fato. Não existe como a gente se esconder da tentação aqui na terra, claro. A gente tem que buscar o quê? Em oração e leitura da palavra, a verdade, para que ela nos proteja. Mas o engano sempre vai estar ao nosso redor. Então, meu alerta nessa noite é, querido, identifique as mentiras que você tem acreditado. Identifique na sua vida o engano o qual o diabo tem conseguido ter acesso na tua mente, no teu coração. Qual é a área da vida, da tua vida, que você é suscetível ao engano do diabo? Quais são as mentiras que talvez você já caiu? O problema, quando nós acreditamos numa mentira, não é que nós sofremos, nós fazemos sofrer. Não é só você que perde com isso. O que aconteceu com Jeroboão quando ele acreditou na mentira? O povo todo pagou o preço. Quando Ananias e Safira, eles acreditaram nessa mentira e trouxeram ela, algo oposto acontece, cai temor sobre toda a igreja. Todo mundo diz, você já ouviu o que aconteceu lá com Ananias e Safira? Vamos fazer a coisa certa, tá? Fica esperto, hein? Se aconteceu com Ananias e Safira, misericórdia. Vocês estão percebendo? Aqui o efeito foi oposto, né? O pessoal da igreja caiu em temor. Caiu temor sobre eles. Olha, vamos cuidar, hein? Deus não é Deus de brincadeira não, viu? Não inventa de querer mentir para Deus, porque a mentira não vai colar, não. Mas muitas vezes o que eu tenho percebido é que a gente fica enamorado com o engano e a gente fica paquerando o engano. A gente vai administrando o engano. A gente acha que administra, né? A gente anda ali, no limite, né? Então, amados, precisamos cuidar, porque o diabo, ele não brinca no engano. E o que eu gostaria de colocar é, muitas vezes,
dentro da nossa mente, da nossa cabeça, nós nos desgastamos excessivamente com coisas que não existem. A gente fica se preocupando, angustiando, ansioso, quando a Bíblia diz: ei, calma, eu cuido de você, confia em mim. Quando a Bíblia diz: ei, eu sou o teu Deus, estou contigo todos os dias, não ande ansioso. E a gente parece que a gente acredita mais no engano do que naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, como é que eu posso me blindar contra o engano? Como é que eu posso me fugir do engano? Como é que eu posso me afastar do engano? Existem duas formas, e nós encontramos ela em João. O livro de João, esse conceito de mentira, engano, verdade versus mentira, ele é muito próprio. Veja lá em João capítulo 16, versículo 13, justamente no mesmo livro, né, onde o diabo é apresentado como o pai da mentira, nós temos também como Deus sendo apresentado Deus da verdade. João capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele diz assim: olha, quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai dirigir vocês em toda a verdade. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento não é uma paquera de fim de semana. Um relacionamento se constrói no dia a dia. Diga isso aos casados. Agora, uns parece que ficam flertando com Deus, né? Paquerando Deus, só no domingo à noite. Não criam um relacionamento com a verdade. E quando vem a tentação, eles são suscetíveis e caem. Porque eles não sabem discernir a verdade da mentira, porque a mentira sempre vai vir transvestida de verdade. O diabo não vai falar que é uma bruta de uma mentira. O diabo não vai falar que, ei, esquece, isso não existe. Ele vai falar: não, isso existe. Você que não está vendo. E vai convencer você. Se você não estiver amarrado, arraigado, abraçado com a verdade, o engano te arrasta junto. E eu estou temeroso de que a igreja de Cristo, os enamorados de Deus, sejam enganados e sejam arrastados pelo engano, por terem falta de intimidade com a verdade. E a verdade, ela é manifesta. E de que forma a verdade ela é manifesta? Texto bíblico novamente. João 17, versículo 17. É o que Jesus fala para os discípulos. João 17, 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, a verdade, ela é manifesta na palavra. Não se engane, não se deixe enganar. Encha-se da palavra, da verdade. Tenha intimidade com o Espírito da verdade. E você não se afastará com o engano. Agora, se você não tem um compromisso sério com a verdade, um relacionamento superficial com a verdade, que não existe, o engano já te levou. Você é mais um Jeroboão, você é mais um Ananias ou uma Safira. Quando nós ouvimos e vemos o que acontece, isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso já é de tempo. E o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele chama a atenção do povo, num texto que eu achei muito interessante, Isaías capítulo 30, versículos 9 e 10, para concluirmos essa ministração. Isaías 30,
versículos 9 e 10. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Eu vou repetir, é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, porque olha só a que ponto chegou. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Significa que eles não querem ouvir a verdade. Ele está falando aqui do povo de Deus. Está falando do povo de Deus, os profetas falando com... E aí, Deus dizendo sobre o povo, ele diz, olha, esse povo, ele é um povo rebelde, eles não querem ouvir a verdade. Olha só o que eles querem dizer. Olha o que eles dizem. Dizem aos videntes, então eles estão falando para os profetas, né? O povo diz aos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Eles dizem assim, o profeta não fala o que é verdade, tá? Não, esquece esse copo aqui, ó, tá? Esse copo não existe, tá? O que a gente quer mesmo é esse copo aqui, tá vendo esse copo aqui, ó? Esse que a gente quer. E ele diz assim, ó, dizeis-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras lisonjas, significa elogios enganosos, tipo, pode mentir, vai lá, mente, mas mente bonito, tá? Mente bonito para ouvir e ser agradado, né? Eu quero ser agradado, eu quero ouvir coisas bonitas, boas, e aí esquece esse copo, eu quero isso aqui mesmo, tá? Para Deus chegar num ponto desses fica de admirar. Aí eu fico pensando no texto de Timóteo, lá no Novo Testamento, ele diz, nos últimos dias virão tempos difíceis, onde as pessoas, só que em outras palavras, ele vai falar a mesma coisa, só que em outras palavras. Parece que os profetas, eles andaram conversando com o mesmo rei, né? Mesmo dono. Amados, o povo hoje quer ouvir coisa bonita, quer ouvir só vitória, glória a Deus, aleluia, e não tem nada de errado com isso, porque nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, sempre. E a gente vai passar a eternidade louvando e glorificando a Deus, mas eles querem ser envaidecidos, você é o cara, você é não sei o quê, e vai, né, como o cara que ia para a batalha, né, Acabe, você é o cara, você vai vencer, você é não sei o quê, você é maravilhoso. É isso que a gente quer ouvir. Não quer dizer que Deus não seja um Deus amoroso, um Deus que se preocupe, se importe conosco, mas Ele não alimenta a nossa vaidade. Essa é a questão. É isso que Jesus fala para os judeus em João, que eu li lá no início. Deus diz, olha, vocês são mentirosos e amam a mentira. Não querem saber da verdade. Que Deus nos proteja e nos guarde de caminharmos no caminho reto da verdade. Por isso que é tão importante lermos, estudarmos a verdade, conhecermos a verdade, para que o engano não consiga nos derrubar. Caminhe pelo caminho da verdade, busque a verdade, ore a Deus, Deus não me deixe enganar. Não deixe que a minha alma me engane, não deixe que os meus sentimentos me enganem, não deixe que a minha vaidade me engane. Me proteja do engano. Me encha com o Espírito da verdade. E Deus vai te conduzir no caminho reto, no caminho direito, no caminho da verdade, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Pai de amor, eu gostaria de te agradecer, porque o Senhor se importa com a sua igreja, porque a tua palavra diz que você repreende aqueles que tu amas. E se talvez nessa noite foi uma repreensão
Papai querido, nós queremos ouvi-la com agradecimento, porque é uma forma do Senhor demonstrar que ainda se importa conosco e que o Senhor quer nos proteger do engano e que o Senhor quer nos afastar de criarmos situações difíceis para nós mesmos e para a nossa casa. Pai, em nome de Jesus eu clamo e eu oro para que essa igreja se levante buscando a verdade. Pai, em nome de Jesus, que ninguém venha, Senhor amado, sendo envaidecido pelo engano, mas que cada um de nós, Papai amado, busque a verdade, se envolva com a verdade e realmente permita com que a verdade crie raízes profundas, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, que a tua igreja não fique com medo, que as pessoas não deem ouvidos às palavras acusadoras do diabo. Pai querido, que a tua igreja se proteja contra as vaidades que o inimigo tem semeado em nossos dias, Pai querido, tão provocativas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, que as pessoas que aqui estão, que estão acompanhando em suas casas, Pai, em nome de Jesus, busquem a tua vontade. E, Pai, não permitam com que o engano encontre lugar no seu coração. Quando pensamentos negativos vierem, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos acorde, nos desperte e nos diga, não creia nisso. Pai, em nome de Jesus, fortalece as pessoas que estão cansadas. Pai, em nome de Jesus, guarda as pessoas que estão fragilizadas. Em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha sobre a sua igreja e guarde e a conduza pelo caminho certo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos e já te agradecemos, porque Tu és um Deus de graça, de amor, e o Senhor nos conduz segundo o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-nos segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.